Vamos então à revisão para a prova do sexto ano, né? Nós começamos aqui com os movimentos da Terra. Nós aprendemos em sala que a Terra ela tem vários movimentos conhecidos. Porém, os principais movimentos que vai influenciar diretamente a nossa vida, que nós precisamos conhecer, de grande importância, são dois, que são o movimento de rotação e o movimento de translação da Terra. O movimento de rotação é esse que a gente está vendo representado aqui nesse desenho, né? A gente vê aqui a seta mostrando o sentido, como que a Terra vai girar. Ela vai girar, então, de oeste para leste. Então, ela faz o movimento vindo do oeste para leste. E aí, esse movimento dá a impressão, quando a gente observando daqui da Terra, dá a impressão que é o Sol que está vindo de leste para oeste, né? Este movimento que ela faz em torno dela mesma é como se ela tivesse, é só a gente imaginar um eixo aparente no centro dela aqui, ó. Aí é como se ela estivesse girando em torno deste eixo, né? É como se ela estivesse girando em torno deste eixo. E esse eixo sempre inclinado, né? De 23 graus aproximadamente, a inclinação dele. Então, é como se ela tivesse no centro, tivesse um eixo aqui no centro e ela girando em torno dele, de oeste para leste, né? Lembrando aí, ó, oeste sempre lado esquerdo. Quando falar de oeste, lembre do seu braço esquerdo. Falar de leste, lembre do seu braço direito. Porque para observar os pontos cardeais, é interessante sempre lembrar que quando o Sol nasce pela manhã, a primeira coisa que se deve fazer é apontar o braço direito para ele. Apontou o braço direito para o Sol, o braço esquerdo é o oeste, o direito é sempre o leste, acima é o norte e abaixo é o sul. Então, voltando ao movimento, né, da Terra, este movimento ele é o que vai causar, né, determinar a sucessão dos dias e das noites. À medida que a Terra vai girando em torno dela, né, de oeste para leste, ela vai passando em frente ao Sol. O lado que estiver voltado para o Sol vai ser dia. E o lado que estiver oposto ao Sol vai ser noite, vai estar escuro, né? Então, entre o dia e a noite, a gente tem aqui um período que a gente chama de penumbra, ou seja, uma área de transição do dia para a noite, porque ela vai girando, vai saindo de frente do Sol e vai ficando oposta ao Sol. Aí escurece. Aí ela dá a volta e retorna de novo. Então, ilumina lá, o Sol ilumina a Terra, ela volta a ficar clareada e assim por diante. Então fica dia, noite desta forma. Então olha só, quando se diz que a Terra gira ao redor de si mesma, na verdade se quer dizer que ela gira em torno de um eixo imaginário que se une polo norte e polo sul, passando pelo centro do planeta. É o chamado movimento de rotação. Então, prestem bem atenção. Se por acaso eu perguntar o que é o movimento de rotação da Terra, a resposta seria o seguinte: o movimento de rotação da Terra é o movimento que ela faz em torno de si mesma. Este é um movimento que determina a sucessão dos dias e da noite. Dos dias e das noites, né? Aí, se eu te perguntar quanto tempo ela demora para dar uma volta em torno dela mesma, ela fazer este movimento de rotação dela, quanto tempo ela demora? Você pode responder 24 horas,
que é o tempo que ela de um dia, né? Duração de horas de um dia, 24 horas. Porém, nós devemos entender também que pode cair numa questão dizendo o seguinte, que precisamente a Terra dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para completar sua volta em torno dela mesma, completar seu movimento de rotação. Então fiquem atentos a isto, porque ela não tem um tempo completo de 24 horas, não. Ela dura, na verdade, 3 horas, 56 minutos e 4 segundos, o tempo de duração para ela completar essa volta em torno dela mesma. E este movimento, que a gente chama, quando a gente percebe o Sol vindo de oeste, ou seja, vindo de leste para oeste, movimento do Sol, a gente chama ele de movimento aparente do Sol. Por quê? Porque não é o Sol que está se movimentando em relação à Terra. Né? O Sol, em relação à Terra, ele está parado. A Terra é que gira em torno dela mesma, dando a impressão que é o Sol que está movimentando em torno dela. Mas o movimento é feito pela própria Terra, girando em torno dela mesma. Tá? Então, o movimento do Sol ele é apenas aparente em torno da Terra. Às vezes a gente chega pela manhã, observa o Sol nascendo, lá no leste. Ao meio-dia já está bem em cima da gente, bem no topo, porque está no meio. E à tardinha ele já está lá se pondo a oeste. Então ele nasce no leste, se põe no oeste, né? E a Terra gira do oeste para o leste. Muito bem. Como a gente estava falando, os movimentos principais é de rotação e translação. Podem guardar bem isso também. Se cair uma pergunta, quais são os movimentos, os principais movimentos da Terra, é movimento de rotação e translação. O movimento de translação, porque olha, além da Terra girar em torno dela mesma, ela faz um movimento em torno do Sol. A gente está vendo aqui, ó, este movimento, ó, só seguir essas setas. Movimento em torno do Sol. E a gente vai perceber que este movimento, ele também é uma elipse. Olha, é um movimento meio oval. Olha o desenho do movimento. Ele não é uma esfera perfeita. Então, ela gira em torno do Sol em um movimento elíptico. Né? Esse caminho que ela faz em torno do Sol, a gente chama também de órbita. Então, se eu perguntar qual é o nome do caminho que se dá, ou do caminho que se faz um astro ao redor do outro, a gente vai entender que o nome que se dá a este caminho é órbita. Então, a Terra ela tem um caminho que ela percorre em torno do Sol. O nome desse caminho é órbita. Agora, qual é o movimento que a Terra faz? Qual o nome do movimento que a Terra faz em torno do Sol? Bom, o nome deste movimento é movimento de translação. Este movimento ele é mais demorado do que o movimento que ela faz em torno dela mesma, o movimento de rotação. Por quê? O movimento que ela faz em torno do Sol, ele demora 1 ano para se completar. 1 ano. Ou seja, ele demora 365 dias e 6 horas. 365 dias e 6 horas para completar o movimento todo dela aqui. Só que foi um combinado entre os países, né, combinado internacional, de que se considere o ano,
que se adote, né, um ano de 365 dias no calendário, né? Olha, é adotado como medida de tempo a elaboração do ano calendário, com 365 dias, para facilitar, né? Então, os astrônomos resolveram que conte, então, 365 dias. Porém, a cada 6 anos, a cada 4 anos, melhor dizendo, cada 4 anos, vai dar uma diferença de um dia. Por quê? Se tem 365 dias e 6 horas. E foi combinado lá pelos astrônomos de contar 365 dias, então sobra 6 horas. Então, a cada 4 anos, sobra um dia, ou seja, acrescenta-se um dia. Porque 4 vezes 6, 24. Esse dia que é acrescido a cada 4 anos, ele é acrescentado no mês de fevereiro. É o mês que tem 28 dias. No mês de fevereiro, quando ele é acrescido, o mês passa a ter 29 dias. Então, de 4 em 4 anos, o mês de fevereiro tem 29 dias. E este ano que o mês de fevereiro tem 29 dias, ele recebe o nome de ano bissexto. Então, a cada 4 anos, nós temos um ano bissexto, que é o ano que o mês de fevereiro tem 29 dias.